Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Janja, ela que é a primeira dama mais odiada deste país, a mais falada também. E eu quero saber o seguinte: você é a favor ou contra da Janja viajar sozinha sem o Lula e viajar dias antes? Você é a favor ou contra? Deixa aqui nos comentários. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Deixa eu conversar com o Dr. Jeffrey Chicchini. Jeffrey veio para conversar conosco. Inclusive, eu ouvi ontem o nome do Dr. Jeffrey Chicchini no Oeste Sem Filtro, no programa Oeste Sem Filtro, falando sobre Janja. Janja. Vamos saber o que aconteceu? O que esse grande amigo da Auriverde, Dr. Jeffrey Chicchini, tem para dizer sobre Janja e as viagens da primeira-dama? Doutor, bom dia. Seja bem-vindo, Chicchini. Grande Pitoli, meu amigo. Prazer imenso. Já ouviu aquele ditado, Pitoli? Quer mentir pra mentiroso, pô? Pra cima de Moá, hein, Pitoli? Pois é. Agora, eu ouvi ontem a fala a Paula, né, Paula Leal, apresentando ao Sem Filtro. Quando citei o teu nome, quando citou o teu nome, eu estava no carro, né? Falei assim, vai estar comigo amanhã. Dr. Jeffrey Chicchini vai estar comigo amanhã. Eu vou tratar desse assunto com ele. Pô, essa Janja está viajando demais, está viajando com o nosso dinheiro, não querem contar o quanto gasta, tamanho da equipe. Isso carece de uma explicação, carece, né, de transparência. Embora transparência PT, transparência Lula, não são palavras que andam juntos, né, doutor? Sabe o que eu fiz ontem, Pitoli? Diga. Entrei com uma ação popular, fiz um pedido liminar para que a Janja seja proibida de viajar desacompanhada do chefe do Poder Executivo e sem a comitiva oficial. Porque é exatamente o mesmo modus operandi da amante do Lula que vazava com dinheiro roubado da Lava Jato. Quem lembra disso? Eu estive na Lava Jato, Pitoli, eu atuei na Lava Jato. 2014, 2015, eu atuei em 7 processos da operação. O meu cliente era um dos principais acusados da operação, era acusado de ser laranja do Alberto Youssef. Então, em todas as audiências da Lava Jato eu estive. Eu falo pra vocês, sem medo de errar, o PT é uma organização criminosa. O PT é pior que o Comando Vermelho. O PT é pior que o PCC. Eu assisti, Pitoli, olho no olho, a 1 metro de distância, o interrogatório do Vacari, do Cerveró. Eu vi aqueles caras vomitando. Quem é PT? Quem é Lula? Então, com base nisso, eu digo, Pitoli, pra você sem medo de errar. Porque eu amo o Brasil, eu amo o meu povo brasileiro. Essa gente está exportando o dinheiro da corrupção. O Lula voltou para a cena do crime para terminar de saquear o que ele não conseguiu saquear no primeiro e no segundo mandato. É a saída da Janja, que não foi apurada, que não foi investigada. O STF não deu 48 horas para apurarem. Por que ela viajou, Pitoli, 6 dias antes da comitiva oficial, sozinha, em um jato que cabem 230 pessoas, para a Rússia? Um país que não está integrado no sistema global financeiro, conhecido como SWIFT. Se encontrou com Maduro, um país que está em guerra, precisando de dólares, precisando de dinheiro. São criminosos. Eles não enganam a gente. Eu sou advogado criminalista há 14 anos. Eu sei o que essa gente fez no passado, no verão passado, e está fazendo agora. Ora, Pitoli, no mensalão, no petrolão, o povo não sentiu no bolso o roubo. Porque o roubo estava lá na Petrobras. Exato. Agora não, agora o brasileiro, até o eleitor do PT, viu o roubo no extrato bancário. Agora eles se afundaram. Só que é tarde. Nós vamos tirar o PT na urna em 2026, mas é tarde, desculpa, brasileiro. Quem votou no PT, vocês enterraram o Brasil. Porque até 2026, a Janja com essas viagens, eles vão limpar os cofres do Brasil, e aí a direita pode voltar, porque eu acho que eles nem querem mais, porque já não vai ter mais nada pra roubar. Se a gente virar a Venezuela, não vai ter mais nada pra roubar.
Entendeu, Agora, Vitor? entendi. Agora, doutor, a minha dúvida com relação às viagens de Janja e essa ação popular que o senhor entrou ontem é como proibi-la? Porque ela pode falar, não, eu sou livre, eu posso ir viajar. É proibi-la de viajar com a estrutura do Estado, é isso? É dizer assim, ó, você quer ir de avião de carreira, vai de Latam, vai de Gol, vai do que você quiser. Agora, usando a estrutura do Estado, não, porque daí ela passaria, ela usaria do trâmite normal, por exemplo, se eu precisar sair do Brasil, eu chego no aeroporto, passo pelo raio-x, passo pela Polícia Federal, né, passo por todo o controle, na volta, se eu precisar declarar qualquer situação, eu passo pela Receita, enfim. Eu imagino que Janja não passa por todo esse corredor. Ela teria que passar caso fosse proibida? É isso? Funciona assim, ela vai de avião oficial da FAB. O avião da FAB decola da aeronáutica. Então ela decola ali da Força Aérea Brasileira, em Brasília, vai para um país amigo, pousa lá e tá feito. Então não tem qualquer fiscalização. Por que eu fiz essa ação popular e qual que é o fundamento dela? Essas viagens da Janja, acompanhadas do Lula, já seria improbidade administrativa, porque ela não faz parte dos quadros oficiais do governo brasileiro. Porém, sendo a mulher do presidente, teria aqui até algumas ressalvas quanto à aplicação desse dispositivo, é questionável. Agora, viajar desacompanhada do presidente da República, aí a improbidade administrativa manifesta. Com um jato, veja o preço disso. Um jato levar a Janja para a Rússia. Isso é rasgar dinheiro público, isso é improbidade administrativa. E o fundamento da minha peça, além disso, Pitoli, além disso, dia 10 de janeiro de 2023, 2 dias após o famoso 8 de janeiro, o Ministério Público Federal instaura, de ofício, um inquérito civil contra o Bolsonaro para apurar eventuais práticas de improbidade administrativa durante o seu governo na utilização de aviões da FAB. Qual o fundamento? Que ministros do governo do Bolsonaro usavam aviões da FAB. Imagina! O MPF questionou em inquérito por que ministros estavam usando o avião da FAB, sendo que durante os 4 anos de governo Bolsonaro, nenhum ministro foi assistir o jogo do Corinthians. Então, eu junto essa manifestação do MPF e falo, ó, direitos iguais, não? Que apurem as viagens da Janja. E eu peço liminarmente para que a Janja seja proibida de viajar desacompanhada do chefe do executivo e que ressarça, é para isso que serve essa ação, e que ressarça todo o prejuízo aos cofres que ela já causou, Pitoli. Então é improbidade administrativa, essas viagens dela são improbidade administrativa. Ô Bilinski, deixa eu só mudar de assunto, eu mandei para você agora, Coronel Gerson Gomes conversou comigo há pouco ao vivo e mandou para mim um documento de 2006, cara. Tá na tela, Edson, o documento que o Coronel Gerson Gomes mandou pra gente, só para você ter uma ideia, data de 2 de fevereiro de 2006 o documento. Sim. Me chamou a atenção, Bilinski, que ele pede explicações sobre a contratação de uma senhora chamada Rosângela, né, na Itaipu, na Binacional, no Conselho da Itaipu Binacional. Por que eu estou te colocando essa na tua mão aí por conta, não sei se a tua comissão pode, em alguma forma, tratar desse assunto, porque estão querendo começar a levantar uma suspeita sobre o envolvimento da Janja no partido já há bastante tempo, né, e inclusive com relação às viagens, antecedendo a viagem de Lula, as viagens internacionais, já estão começando a colocar os olhos sobre a bagagem, né, o que o Janja está levando para o exterior, né, estão tentando entender se existe ali relação com dinheiro que pode estar sendo levado para o exterior. No caso, a Rússia, né, que não faz parte da questão da lei Magnitsky, a Rússia não seria, né, atingida porque não faz parte daquele SWIFT, não está no sistema financeiro internacional. Enfim, Bilinski, o Coronel Gerson Gomes, com esse documento de 2006, ou seja, 19 anos, colocou uma pulga atrás da minha orelha com relação a essa história da Janja, viu, meu? Posso te dar umas informações exclusivas sem citar a fonte? Claro que pode. É o papel do jornalismo, inclusive. Então, olha só.
O avião que a Janja utilizou para ir para a Rússia é um Airbus A330. É o maior avião que a FAB tem disponível. O maior. Esse avião foi comprado para fazer reabastecimento em voo, tá? E outros voos logísticos, tá? Logísticos. Ou seja, é um avião de carga. Carga. Tá? Qual que é o ponto estranho? A passagem do avião da Janja em alguns países, né, sobrevoo do avião da Janja por alguns países foi negado. Ele teve que dar algumas voltas. Por que foi negado? Por que a gente não tem a lista das pessoas que estavam no avião junto com ela? E por que a gente não tem a lista do que estava dentro desse avião? Por que tem sigilo em relação a essas coisas? Então, o sistema bancário da Rússia, ele é trancado do resto do mundo, ele não comunica com o resto do mundo. E lá, nesse evento, também estava presente um certo ditador venezuelano, né? Com o qual Lula tem laços muito próximos. Claro que tem coisa errada aí, Pitoli. Óbvio que esse negócio está fedendo. A pergunta é por que a Força Aérea não pode fornecer os dados e por que o Lula colocou o sigilo. E esse governo é foda, cara, porque ele faz tanta merda ao mesmo tempo que a gente não tem nem tempo de bater em tudo. Eu precisava de, sei lá, 3 vezes o tamanho da minha equipe para fazer tudo, mas eu tenho uma linha de ação em relação a esse Airbus 330, o maior avião da FAB, levando só a Janja para a Rússia uma semana antes do Lula. Pode deixar que a gente está em cima. Janja foi na frente, e essa viagem da Janja não tem como a gente não estabelecer determinados paralelismos, né, com a própria performance ou o papel que tinha a amante ou a namorada que Lula tinha quando viajava ao exterior muitas e muitas vezes. E isso tem uma repercussão muito ruim para as Forças Armadas, eu te confesso, porque quando você tem um presidente da República, que tem a primeira-dama, que era a Marisa Letícia, que fica em casa e ele viaja com a namorada e pede para os militares não colocarem o nome no manifesto de embarque, você está forçando militares a faltar com a verdade, a ferirem até os seus códigos de ética, porque é uma ordem de que você não pode divulgar quem está naquela aeronave. E é mais ou menos isso, Pitoli, que começa a acontecer de novo. Depois de Paris, depois do Japão, depois da Itália, Roma, que mais? Para onde que a Janja foi? Bom, deve ter ido para outros lugares aí que eu estou me esquecendo agora, mas o fato é que a Janja foi para Moscou, foi para a Rússia. A Janja, ela foi sem o Lula. Ela decidiu ir uma semana antes do seu marido, da comitiva oficial. E o que é que ela vai fazer lá? Ela vai visitar museus, né? Vai fazer lá aquele tour por a cidade lá de Moscou, fazer algumas visitas e tudo mais. Segundo a equipe dela, tem uma agenda aí para ser cumprida com algumas fundações, enfim. O fato é que a Janja, ela foi antes do Lula. Ela foi antes porque ela quer, nessas viagens que ela faz, ela quer justamente turistar, né? Ela quer turistar no pretexto de estar ali sendo uma membro do governo, né? Só que aí ela está gastando o dinheiro dos pagadores de impostos do Brasil, né? Porque
essa ida dela tem um preço, está custando dinheiro. E esse dinheiro sai do nosso bolso. Então, nós estamos bancando a Janja lá em Moscou, agora, nesse momento, porque ela já desembarcou em Moscou. Né? E assim como nós bancamos, a gente bancou ela em Paris, a gente bancou a ida dela na Itália, em Roma, a gente bancou a ida dela no Japão, né? Depois de Moscou, me parece que o Lula vai para a Índia e muito provavelmente para a Índia, não é para a China, né? É Índia ou China, eu acho que é China. Muito provavelmente ela vai junto, a gente vai bancar também, além do Lula bancar a Janja também, e mais essa viagem. E aí vai. Enquanto o pau tá comendo aqui de corrupção no governo e tudo mais, roubo no governo, roubo no INSS, fraudes e fraudes, a Janja tá em mais uma das suas viagens, né? E você viu aí como é cômico, né? As falas da Janja, né? Falando tudo errado, né? E tudo mais, tal. Será que ela vai se encontrar com Macron? Ela vai se encontrar com Macron. Será que o Macron vai para Moscou ver a Janja? Seria interessante, né? O encontro do Macron com a Janja lá em Moscou. Será que eles iriam se cumprimentar? Será que ela foi 5 dias antes na frente do Lula para se encontrar com alguém? Será que o Macron já está por lá também? Tem que dar uma sondada nisso aí, porque isso pode ser que esteja acontecendo embaixo dos nossos olhos. Ai. O fato é que a Janja foi para mais uma viagem aí, mais uma gastança, e isso vai sair do nosso bolso, evidentemente. E muito provavelmente ela vai seguir a comitiva oficial do Lula pelo mundo. E como primeira-dama, evidentemente, né? Então é isso. Mais uma viagemzinha da Janja aí. A Janja que eu acho que ela só perde pra Dilma, né? Nessas falas dela. É a Janja. É a nossa primeira-dama. É o que nós temos para hoje. Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Até breve.